Na área de saúde mental e prevenção ao suicídio, a igreja tem que ser mais hospital que acolhe e trata e menos tribunal que julga e condena. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu o ranking de suicídios e o Brasil é o 8º país do mundo com alta taxa de suicídio confirmado. Os adolescentes e jovens estão ali entre o número que mais cresce na faixa etária de 10 aos 25 anos de idade. Mas o adulto também tem. A dificuldade do adolescente é tratar as suas angústias e suas dores. Ele não tem com quem falar, ele não tem com quem expressar. É um adulto em miniatura. Muitas vezes age por impulsividade, por não ter formação adequada, cognição perfeita e não saber lidar com as suas perdas e as suas angústias. E mais, muitos desses adolescentes, eles não têm um diagnóstico preciso dos seus distúrbios mentais, que são as depressões, os transtornos mental, a ansiedade, que muitas vezes são circunstanciais ou patológicos. Então começa por aí. O adolescente hoje tem alta devido a questão da própria redes sociais está divulgando, mas o número de adultos e idosos também são alarmantes. Da mesma estatística, o que ocorre é que o adolescente, a gente reporta ele como um rebelde, como alguém que precisa ser punido. Não, ele precisa ser ouvido, acolhido e tratado. A própria estrutura do núcleo familiar mudou muito. Tá? Hoje nós temos avós com 35 anos de idade. Nós temos pais órfãos de filhos vivos. Nós temos filhos órfãos de pais vivos. Então o que ocorre? O que falta é o diálogo na família, é a estrutura. Nós temos pais imaturos. Nós temos pais que querem ir para a balada e deixar o filho em casa. Nós temos pais e mães que vão para a balada com os filhos. É a desestrutura familiar, é a desestrutura desse núcleo familiar que estabelece essa dor, essa angústia desse adolescente e não saber. Outra questão que a gente tem observado nos nossos estudos, que a gente tem visto, é a precocidade desse adolescente na vida sexual, na vida escolar, é o ato do imediatismo, ele não tem uma vocação de esperar o momento certo, alta indisciplina, sem limite, angustiado e principalmente age pelo impulso. É o rebelde sem causa, num processo de irritabilidade e birra, tá? Muito birrento, que muitas vezes age simplesmente pelo impulso. Não tem distúrbio, não tem nada. O impulso, age por impulso porque é inconsequente. Sabe por que essa geração é inconsequente? Porque não tem limite. Faltou limite à disciplina. Nós não erramos, é que nós não estamos preparados para essa geração que está vindo hoje. É uma geração imediatista, é uma geração que tem acesso às informações, é uma geração que nós não estávamos preparados para esse boom tão rápido dessa geração. E aonde ele vai expor as suas angústias? Nas redes sociais, no teclado do computador ou na tela do seu celular, onde ele expõe as suas angústias, suas dores. Hoje as pessoas não se comunicam na sua oralidade linguística, eles se comunicam numa visão virtual. E aí que falta o tato, falta o calor. O ser humano, ele carece de afeto, de carinho, de atenção. Mato Grosso do Sul tem essa alta taxa de suicídio de crianças e adolescentes e jovens. Primeiro inclui aí os Guarani Kaiowá, população indígena do Cone Sul, Amambai, a cidade de Amambai, de Paranhos e ali a região de Dourados. O que nós percebemos ali na região de Amambai, onde nós, juntamente aqui na Universidade Federal, junto com o DICEI aqui e a Departamento de Saúde Mental Indígena de Mato Grosso do Sul, nós realizamos um curso inédito até no mundo, o primeiro curso de prevenção do suicídio a populações indígenas, os Guarani Kaiowá. O que nós percebemos? A ausência do Estado. Uma das coisas que nós percebemos, eu como teólogo eu fico assustado e envergonhado, perdeu-se a cultura da fé. A proliferação de igrejas evangélicas, onde os pastores, a liderança proíbe até os índios de ir no médico e tomar vacina, que é o básico, tá? Perdeu-se a sua identidade. As casas de reza, não existe nenhuma casa de reza nos Guarani Kaiowá, na região Cone Sul, que seria o templo sagrado, seria a nossa comunidade, a nossa igreja, não existe. Os rezadores, que seriam os pajés,
estão diminuindo assustadoramente. Eles perderam a sua essência de fé, eles perderam a sua identidade, eles perderam tudo, perderam a terra, perderam a vida. Bom, a Organização Mundial de Saúde preconiza que existem alguns fatores protetivos contra o suicídio. E o primeiro é a vida religiosa. Mas uma vida religiosa alancada no sentido de respeitar o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. Uma religiosidade de acolhimento. Uma vida espiritual de você acolher o outro, mesmo sendo diferente de mim. Tá? Isso é preconizado para os países membros da Organização da ONU, que fazem parte também, um órgão, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a vida religiosa e espiritual é sim um fator de proteção à vida e evita o suicídio. O que nós temos que entender é que essa liderança religiosa, eles têm que entender que o suicídio não é um pecado. A pessoa que está passando por dor, sofrimento, angústia, principalmente a depressão, não está em pecado, não é maldição hereditária, é uma patologia que pode ser diagnosticada e tratada. Então o que nós precisamos? Quebrar o tabu da condenação. Ninguém foi chamado para dar o veredito da vida espiritual de ninguém. Ninguém foi chamado para condenar ou deixar de condenar. O cristão, ou seja, qual outra religião que você professa, você foi chamado para acolher, apoiar, incentivar a vida, mas jamais condenar. Uma das coisas que a gente tem observado em aconselhamento, como especialista que eu sou, eu digo o seguinte: o que as pessoas que estão sofrendo querem? Elas querem ser ouvidas, querem ser respeitadas, querem que pessoas se importem com ela. O que as pessoas que estão sofrendo não querem? Elas não querem ser julgadas, condenadas e abandonadas. E muitas vezes a igreja, ao invés de fazer o papel de acolhedora, faz o papel de condenadora. Na área de saúde mental e prevenção ao suicídio, a igreja tem que ser mais hospital, que acolhe e trata, e menos tribunal, que julga e condena.